Na minha cabeça, o Brasil inteiro sabe a tua história. Mas eu descobri que não. Muitas pessoas que eu falei, quando eu contei a história, como assim? Então, se você não se incomodar Não, e não, tô. trazer a história do Henry para as Uhum. pessoas entenderem essa sua jornada de superação e teu trabalho inacreditável que você faz Diário, hoje. diário. É. Bom, obrigado, Monique. Acho que eu também tenho essa percepção hoje em dia, né? E isso parece que é normal no nosso país, né? O caso do meu filho já são 4 anos, né? Já que se passaram. Foi em 8 de março de 2021, naquela madrugada de horror. E as pessoas acabam esquecendo também, né? Muitas se esquecem, porque é tanta coisa ruim que acontece no nosso país quase que diariamente, que aí outros vão acontecendo, vão se passando e vão se esquecendo lá do passado. Mas em relação ao caso do meu filho, assim como foi da menina Isabela Nardoni, o nosso anjo Henri, ele veio, né, a falecer no dia 8 de março de 2021. É, ali, né, horas antes eu entrego ele para a mãe dele, né, saudável, né, eu ouso falar e já falei algumas vezes, foi um final de semana maravilhoso, se não fosse aquele final tão ruim, tão trágico, de não ter meu filho de volta, e a pior, como você bem definiu, é a pior dor do ser humano, né? Você entregar teu filho ali saudável, né, lindo, e chegar no hospital e ver seu filho ali, vários sinais, agredido, inchado, e já sem vida, como eu recebi, né? Então, assim, meu filho foi um final de semana, a gente vinha, né, passando por alguns problemas que a princípio estava sendo passado, que era fruto da separação. É importante falar aqui, relembrar de que ali era pandemia no Brasil, né? A gente se conheceu também ali no final da pandemia. Eu e Monique nos separamos ali mais ou menos em final de setembro, começo de outubro de 2020. Era o auge da pandemia no nosso país. Ela pede a separação e não teve como, né, reverter e foi viver a vida dela, né? Como ela queria, como ela falou de viver a felicidade. E aí, no segundo momento ali, né? O meu filho começa a ter algumas reações de não querer mais ir para casa morar com a mãe. E esse intervalo entre da separação e que o meu filho falecer durou apenas 6 meses. Foi tudo muito rápido. Depois a Monique vai e fala que iria morar num novo apartamento e eu vou lá buscar meu filho nesse apartamento, de que ela vai morar nesse apartamento ali no Majestic, no Cidade de Jardim. E meu filho falece, durou 1 mês e 20 dias. Então, tudo muito rápido, desde o momento que ela vai morar com o Jairo. E ali ela apresenta esse namorado, esse novo padrasto, né? Essa pessoa que iria ali viver, né, junto com o Henri. E a partir desse momento, eu divido isso numa timeline, numa linha de tempo. O Henri, daquela criança dócil, maravilhosa, que é brincalhona, né, muito tranquila, começa a não querer mais ter algumas reações que começaram a se tornar diferentes, de não querer ir para casa da mãe, quando estava chegando perto, como foi no dia, não querer ir para aquela casa, e aquelas reações durante a semana me pedia, e eu pedi para a avó ir lá, que fosse dormir com ele naquela casa. Só que como é que eu vou morar? Eu vou dormir na casa com Monique e Jairo. E ali eu peço para a avó, né, a mãe da Monique, e o pai, né, que estava acamado, mas mesmo assim foi lá dormir com o Henrique naquele apartamento, porque tava tudo, as reações do Henrique começaram a ficar estranhas. Só que a Monique falando que aquilo ali era fruto da separação, deste novo padrasto, e ainda me pedindo ajuda psicológica, que ajudasse nesse processo de... Aceitação dele com a situação nova. É Sim, isso, sim, né? sim. É o que ela falava, que aquilo Sim. ali era fruto dessa novo lar, desse novo padrasto. E ali eu busco um psicólogo, né? No primeiro momento eu busco um psicólogo especialista pelo plano de saúde em Madureira, no Rio de Janeiro, que era especialista em pós-trauma, de pós-separação. E ela, não quero, não vou para Madureira, uma prepotência muito grande, e definiu que seria lá em Bangu. Hoje a gente sabe ali que a psicóloga já tinha feito campanha, trabalhado para Jairo, né, e tudo mais. Mas a princípio não, ela falou que era uma melhor psicóloga pela proximidade.
Ele era político. Qual era o cargo dele? Na época, vereador do Rio de Janeiro. Ok. Na verdade, o Jair foi 5 vezes vereador no Rio de Janeiro, né? E o pai, 4 vezes deputado estadual. Quer dizer, uma família muito influente na política do Rio de Janeiro. Então, assim, naquele momento, tudo ali demos falando que ela, né? Falando que aquilo. A avó também do Henri, a babá, falando que aquilo ali era fruto da separação. E a gente investindo, eu investindo de ter uma psicóloga, e eu imaginava o seguinte: poxa, se ele não tá falando para mim, pra psicóloga vai falar, né? E ali, né, nesses 1 mês e 20 dias desse horror, do dia 8 de março, a Monique, né, de uma forma diferente de que estava fazendo das outras vezes, começa a me mandar mensagem desde de manhã: você vai trazer o Henrique que horas? Aí eu vou levar, como sempre, às 18 horas, 8 horas da noite. E aí foram várias mensagens durante o dia, uma coisa que não era normal, sabe? E falando ali nesse sentido de, se você trouxer mais cedo, eu vou passear com ele. Umas coisas muito estranhas, aquele comportamento. Falando que não, eu pergunto: você quer que eu leve ou você vem buscar? Não me importa se você vai levar ou vai buscar. Eu sei que hoje domingo vai ser mais um domingo terrível, vai ser mais uma noite terrível. Ele tem que aprender que o mundo não é azul como ele pensa. Como assim? Uma criança de 4 anos? Quase um bebê. Não, neném. E ali, quando eu levo meu filho, quando vai vendo que tá chegando perto da casa da mãe, desse novo apartamento, começa a ficar muito nervoso, né? E ele tinha reações nervosas. Quando ele começava a ficar muito nervoso, ele até fazia náusea, né, de vomitar. E ali, quando a mãe vem, tava ali acalmando o Henri, e não teve mais como. A mãe chegou, eu tive que entregar pra mãe. É porque é mãe, né? Não. Você vai fazer, mãe? Vai falar: não vou entregar. Ô, Bonique, eu tenho mãe. Né? Minha mãe é viva, eu tenho avó, eu sei o que minha mãe é pra mim. Como a minha mãe guerreira, que trabalhou, cuidou, o que ela teve que fazer pra eu estar aqui hoje, por exemplo, me formar, me tornar engenheiro, né? Pagar a minha escola, tudo que minha mãe teve que fazer. Eu sei o carinho da minha mãe, de tudo. E você espera que todas as mães sejam iguais. Não, é óbvio, né? Pra mim, a mãe, outro dia eu vi um vídeo, e essa pra mim é uma referência muito grande, de uma águia tentando pegar um pintinho, e a galinha se transforma de forças, ela multiplica as forças e ela consegue proteger o pintinho. É isso. Né? Essa é pra mim uma mãe, uma guerreira, lutadora, essa dona Noemi, né, que me criou. Aí você entregou, vai. Entreguei, e aquilo, era uma guarda compartilhada. Né? Ali foi definido, o nosso processo de separação foi consensual, tudo que ela pediu eu dei, e tinha ali a guarda compartilhada. Então, assim, se eu não entregasse, eu seria o criminoso, né? E eu conhecia a Monique. Né? Conhecia a Monique manipuladora, a pessoa que poderia tentar reverter aquilo, e como ela estava tentando naqueles meses ali, de tentar pegar uma vírgula, alguma coisa, para talvez eu perdesse até a guarda da criança. Então, nesse sentido, eu não fazendo tudo na medida para não ter confusão nenhuma. Então, convencendo meu filho, isso eu vou levar pro caixão, isso eu vou levar pro resto da minha vida. Eu tentando convencer meu filho que ele teria que ir para aquela mãe. Eu tentando convencer meu filho que eu deveria levá-lo de volta, sabe? E pelo contrário, ninguém ali, nem a mãe, nem a avó, nem a babá, falavam que tinha uma agressão, que o menino estava no cenário de agressão, que o menino tinha sido agredido pelo padrasto. Hoje, com tudo que a gente tem na mão, com as imagens, com as conversas de celular, porque o caso do meu filho, assim como o caso da Isabela Nardoni, ele é icônico, o Monique, porque a técnica, a perícia, ela é o diferencial, né? Monique e Jairo nunca vão falar o que fizeram naquele apartamento. Como Isabela e o Alexandre Nardoni. Alexandre Nardoni. Nunca a gente vai saber o que efetivamente aconteceu. Eles não falam. O menino Bernardo Boldrini foi a mesma coisa. Né? Tem outros casos aí icônicos, né? Que na história que eles não falam. Então, neste sentido, Monique e Jairo, eu nunca esperei que eles falassem, eles não vão falar. Então aí já são 4 anos na proximidade agora de acontecer o júri popular, e ambos nunca falaram. Então, assim, o que aconteceu naquele apartamento, eles não vão. Já que eles não falaram, a técnica. Você lembra muito do caso da Daniela Pérez? Sim. A gente nunca vai saber. Olha o tanto que já passou. E ninguém nunca vai saber o que aconteceu efetivamente naquele momento. E você sabe o que é pior, Monique? A psicopatia,
a crueldade desses perversos, né? Como você falou da querida da menina Daniela, né? E um abraço aqui para nossa Glória Pérez, uma querida, me ajuda muito. É Imagino. uma pessoa que a gente consegue trocar e falar porque viveu, né? E ali, quando no caso da menina ali, Daniela, eles não falam e depois ainda vão morar junto. Depois de anos preso e tudo mais, e esses psicopatas ainda Mas os Nardoni estão juntos de estão novo. juntos, morando na mesma Estão casa. juntos de Você novo. tá entendendo? Sim. Você tá entendendo? Então, a gente tem que mudar o foco, principalmente nesse país, do foco esse foco é desde a década de 70, do crime criminoso. Quem tem direito no nosso país é o criminoso. É o direito da saidinha, é o direito de Os direitos humanos. direitos humanos, progressão do regime de pena. Pega 50 anos e cumpre 5. Pega 400 e cumpre 2. Tá entendendo? Então, assim, é um escárnio muito grande com as vítimas brasileiras. E aí, Monique, isso falo com propriedade aqui, não espere muito da justiça, não queira depender da justiça e não precise dela, porque quando você entra para essa fila, você vê a dificuldade que é.